Então, das 6 principais doenças de interesse nutricional detectadas pelo teste do pezinho, a gente falou da fenilcetonúria, vamos lá, a fenilcetonúria é a incapacidade de conversão do aminoácido fenilalanina. Fenilalanina é um aminoácido essencial, o fígado não é capaz de produzir. Portanto, nós precisamos consumi-lo da dieta. E para isso, nós temos enzimas de conversão. Fenilalanina oxidase, fenilalanina peroxidase, que convertem esse aminoácido nos outros aminoácidos que não são os essenciais, aqueles que o fígado deve, a partir da fenilalanina, produzir sozinho. A deficiência dessa enzima, uma transcrição de RNA que produziu uma enzima ineficaz, vai fazer com que essa carreira bioquímica não ocorra. E esse aminoácido fenilalanina, em acúmulo na corrente sanguínea, vai parar no sistema nervoso central. Esse componente, amina desse aminoácido, vai gerar consequências importantes no desenvolvimento cognitivo do bebê. Fenilcetonúria está presente em 90% dos alimentos de origem animal, está presente nos adoçantes, por isso acaba aparecendo nas embalagens dos industrializados. A família descobre nos primeiros dias de vida que a criança tem, interrompe o leite materno e oferta para essa criança um leite materno isento de fenilalanina, que é produzido fora do Brasil. O Brasil importa esse produto, especialmente na Alemanha. Esse leite não existe para vender, o Estado compra esse leite e fornece gratuitamente para as famílias que têm crianças com essas dificuldades. De novo, é uma doença rara, não teria condições de nenhuma família comprar esse leite sozinho, são milhares de reais cada lata de leite. E, portanto, o Brasil importa esse produto, da onde há várias indústrias que produzem. Vocês podem procurar aí na internet embalagens desse leite, chama-se PKU, leite para tratar fenilcetonúrico. E essa criança mama o leite especial e vai ter o desenvolvimento normal. Por quê? Porque evitou o contato com a fenilalanina desde logo ao nascer. Então, teve algumas mamadas de leite materno e depois parou de consumir, não deu tempo de gerar sequela. A segunda doença importante é o chamado hipotireoidismo congênito. O hipotireoidismo congênito é grave, se não tratado logo de pequenininho, né? Com dosagem do TSH, do hormônio, então, da função tiroidiana, essa criança terá tanto retardo no crescimento quanto retardo intelectual. Esse hipotireoidismo, quando congênito, é gravíssimo. Claro que o adulto pode ter hipotireoidismo e deverá tratá-lo, mas aí ele já teve todo o crescimento, né, a produção de hormônios para o crescimento, para a sua evolução, para a formação do tecido nervoso. Isso tudo já está completo. Então, não é tão agressivo o hipotireoidismo no adulto, mas é muito grave quando na criança e quando é congênito. Então, são defeitos nas enzimas de produção do hormônio da tireoidina, da tiroxina livre. Isso também exige um cardápio diferenciado, tem que fazer algumas modificações em relação a aminoácidos e ingesta de iodo nos alimentos, também por isso um componente específico aí da nutrição. Algumas hemoglobinopatias que também são descobertas, são outros exames feitos a partir do furinho do calcanhar lá do bebê, do teste do pezinho, aonde a gente vê a dosagem de hemoglobina e geram anemias, né? Diferentes tipos de anemias nessa criança, anemias incuráveis, essas crianças vão ter sempre, e daí há tratamentos para o enfrentamento a essas anemias, que não são por deficiência de ferro, não são, mas são por doenças na própria produção da hemoglobina. Ainda a fibrose cística é detectada no teste do pezinho. A deficiência de biotinidase é uma outra doença raríssima, porém importante e detectada no teste. E a hiperplasia congênita de suprarrenais. Essas são as principais doenças do Programa Nacional de Triagem Neonatal no Brasil. Se você pesquisar isso em outros países, você vai ver que outros países fazem outras detecções de outras doenças, porque consideram importante detectar outras. Todas são raras. Nos Estados Unidos, você vai ver que o teste do pezinho detecta quase 30 doenças diferentes. Aí pode pensar, poxa, por que o nosso teste do pezinho não é tão eficaz quanto esse? Porque não precisa ser, de fato, né? São doenças todas tão raras, seria legal ter a detecção de 20 e poucas doenças diferentes. Mas são todas muito raras, mesmo as menos raras, são muito raras.
Você vai ver que hoje é padronizado no Brasil inteiro. Aqui no Paraná, quem conhece o prédio da FEP deve conhecer a Fundação Ecumênica do Paraná, fica ali no Jardim Botânico, ao lado do prédio da Universidade Federal do Paraná, até onde é o curso de nutrição, quase em frente ao Jardim Botânico mesmo, a estufa. Ali naquele prédio, fica na BR-277, tem uma cegonha pintada no muro assim, carregando um bebê. É ali naquele prédio que todos os testes do pezinho do Paraná inteiro são feitos. Então as coletas do sangue de todas as crianças no Paraná inteiro vão até ali, aquele prédio. Ali detecta e, logicamente, o resultado daí é via sistema, o resultado sai muito rapidinho. E ali tem os equipamentos caríssimos que fazem essas dosagens e essas testagens, né, dessas várias fases de testes que o sangue do bebê passa para detectar essas doenças. Ali também tem na FEP uma escola para crianças especiais, porque na minha geração, por exemplo, não se fazia esse teste, muitas crianças nasceram bem, mas por terem sido amamentadas ou alimentadas normalmente, como qualquer criança, desenvolveram doenças importantes, fenilcetonúria, fibrose cística, algumas com paralisias cerebrais severas, algumas com mielomeningocele, a gente já falou disso quando estudou a espinha bífida. Essa escola para crianças especiais fica ali dentro desse prédio também, ela é gratuita, ela é mantida pelo Estado, e praticamente todas as crianças de Curitiba que têm estes problemas estudam ali, são acompanhadas ali. Inclusive, mesmo quando já passou da infância, né? Mesmo adultos continuam estudando, continuam sendo estimulados, acompanhados por geneticistas, estimulados com fisioterapia para melhorar o tônus muscular também. A partir desses slides e até os próximos, vocês vão vendo na aula que a gente vê estudos sobre a evolução do teste do pezinho, a detecção destas doenças, né? A galactosemia é uma outra doença também detectada, também um erro inato do metabolismo, que acontece daí em alguns testes do pezinho, em algumas regiões do Brasil. Ela não é obrigatória do Programa Nacional de Triagem Neonatal, mas em algumas regiões do Brasil, no Rio de Janeiro, por exemplo, essa doença também é detectada no teste do pezinho. E ela é, logicamente, defeito na absorção, na metabolização da galactose. E, de novo, a galactose está tanto no leite materno como em qualquer outro leite de vaca, né? De qualquer outra fonte, né? Seja de latinha, de saquinho, de caixinha, acaba tendo a produção final de galactose, então muito prejudicial para essa criança no primeiro ano de vida, por exemplo. Então, basicamente, até o finalzinho da aula, essa aula nem é tão longa assim, ela fala um pouco do teste e ele não é padronizado no Brasil inteiro e não tem problema que ele seja. Gente, antes de continuar para o próximo assunto, eu queria gastar uns minutinhos falando do nosso guia de uso prático do nutricionista. Lembra que a gente falou disso em sala? Eu não quero abandonar essa ideia, não. Eu disse para vocês que eu não consegui pedir como forma de uma EP, porque agora as EPs são integradas, mas eu quero que a gente execute isso. Então eu vou deixar essa ideia lá no fórum, claro que ela não vale nota, e ela não vale presença, a presença é contabilizada com as perguntas do fórum normal, da aula de hoje, mas eu quero ir provocando vocês para fazer o guia. Lembra? Já comecei a falar desse assunto. O guia, gente, é um guia prático de você, nutricionista, e vai constar as informações que você quer que conste. Eu quero te ajudar a fazer isso. Como é que você vai começar? Você vai começar com uma cadernetinha de 99. Você vai começar no teu computador e não imprima agora. Começa ela num arquivo de Word, vai colocando abaixo todos os itens que você julga serem importantes constar no teu guia. Depois você decide imprimir em formato pequenininho ou imprimir colorido numa gráfica e você vai decidir o que fazer. Mas vamos começar. Nós temos até o quarto bimestre para fazer? Temos, porque daí ano que vem tem os estágios. Eu gostaria que você tivesse esse materialzinho à mão. Eu sugiro que seja um material pequeno, sabe? Compacto, assim, que você não faça isso num baita caderno. Sugiro que você faça isso num material fácil de carregar. Algo um pouco maior que um celular, assim, ou uma agendinha escolar, um diário, um negócio assim, espiral, brochura e tal.
Eu vou te dar 1 milhão de sugestões do que eu acho que podia estar no teu guia, mas quem vai decidir isso vai ser você. Inclusive a tua área que você tem interesse em trabalhar. No estágio você vai trabalhar com 4 áreas diferentes. Você vai fazer clínica, você vai fazer hospitalar, você vai fazer unidade básica de saúde, que é saúde pública, e você vai fazer o AN. Então, independente de área, as informações pode ser de qualquer uma das áreas, mas você pode decidir centralizar se você quiser. Eu quero suplementação esportiva no meu guia. Não tenho o menor interesse em dosagem de suplementação esportiva no meu. Não tem nada a ver comigo isso aqui. Não põe. Não, eu quero colocar dados importantes de WAN, de fechar folha ponto de funcionário, eu quero colocar fórmula para cálculo de fator de correção, de dimensionamento de área para produção de refeições, de dimensionamento de funcionários, de fluxo de pontos críticos de controles, de análise de temperatura de proliferação bacteriana. Me interessa outros itens. Então vamos pôr. Eu vou mandar para vocês, vou disponibilizar no fórum para que todo mundo veja, mas também vou mandar por e-mail, no e-mail da turma, para que você vá começando a fazer. Talvez seja esse momento que você está um pouco mais, imagino eu, com uma rotina mais leve. Eu sei que vocês continuam trabalhando normal, mas pelo menos à noite está mais leve, ou pelo menos o deslocamento que você fazia até a universidade você não está fazendo. Que você use esse tempo, e eu estou à disposição para tirar dúvida lá no café ou pelo WhatsApp, no grupo, e vamos começando a fazer esse guia. Compra pela internet um caderninho bem simpático, já que o comércio está fechado, ou começa ele no teu computador e depois vai pensando em como é que você vai imprimir ou reproduzir isso. Eu vou mandar um e-mail para vocês com mais detalhamento e fico à disposição hoje à noite no café para a gente discutir mais sobre esse assunto.